Billy Graham, um dos vídeos mais poderosos que você já assistiu. Vídeo inspirador. Deus disse: chegará um dia em que abalarei o mundo. Mas algumas coisas não serão abaladas. Algumas coisas permanecem. Em outras palavras, chegará um tempo no qual o mundo será pressionado e não haverá saída. Esses momentos chegarão em sua vida, em sua casa. Tensão, fricção, problema financeiro. Você está pressionado e parece não haver uma saída, mas há uma resposta. Existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas no meio de todas essas mudanças existem coisas que nunca mudam. Pense nisso um momento. O que nunca muda? A natureza de Deus não muda. Deus não mudou. Ele não mudou para adaptar-se à nossa geração. Deus é imutável. Eu sou o Senhor Deus e eu não mudo. Deus é imutável em sua santidade. Somos todos culpados de não cumprir os requisitos santos de Deus e somos todos pecadores e necessitados da graça e misericórdia de Deus. E por isso o Senhor Jesus veio e morreu numa cruz. Ele morreu por seus pecados. Ele morreu pelos meus. E Deus tomou os seus pecados e os pôs em Cristo. Deus não muda em sua santidade. E eu te digo, porque Ele é um Deus santo. Ele também é imutável em seu julgamento. Haverá um dia de julgamento. Nosso Deus é fogo consumidor. A Bíblia está repleta de histórias sobre julgamento. Nosso Senhor falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Há um dia de julgamento que virá. Deus é um Deus santo e você e eu teremos de nos colocar diante dele. E quando eu estiver lá, não pedirei por justiça, eu pedirei por misericórdia. Eu preciso de misericórdia, eu preciso da graça de Deus, eu preciso do perdão de Deus. E eu quero te contar algo maravilhoso. Deus ama você e te oferece esta noite o perdão e te oferece misericórdia. Deus pode perdoar todo e qualquer pecado que você já cometeu. Deus pode limpar toda a sujeira por causa de Cristo. Não porque você merece. Pois pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É o presente de Deus, não vem de obras. Para que ninguém se glorie, você não pode arranjar ou comprar sua ida para o céu. Deus é imutável. Ele é imutável em seu amor. Deus ama você. Essa é a coisa mais maravilhosa para se ter em mente ao deitar-se. Saber que Deus me ama. Deus me perdoa. Deus está interessado em mim. Mas eu devo recebê-lo. Em segundo lugar, a palavra de Deus é imutável. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Eu entendi isso há muito tempo atrás. Há muitas coisas nessa Bíblia que não compreendo. Há perguntas que você poderia fazer e eu não poderia responder. Eu não sei todas as respostas nesse livro. Como poderia minha mente infinita compreender o infinito? Não poderia. Então um dia eu abri a Bíblia e disse: ó Senhor, eu aceito que essa é a tua palavra pela fé. E isso se firmou daquele momento em diante. Quando eu cito as Escrituras, eu sei que estou citando a palavra de Deus. É uma palavra viva. E por fim, o caminho para a salvação não mudou. Todos esses séculos e o caminho para o reino de Deus é exatamente o mesmo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele nunca mudará. Mas você precisa mudar. Vídeo dublado e legendado pelo canal Bíblia, Jesus e Oração. Pessoal, presta atenção nessa lapada. Mexeu comigo e vai mexer com você também. Presta atenção na mensagem do Billy Graham sobre riquezas e sobre colocar Deus em primeiro lugar. Você pode ser rico, mas se você está sem Deus, o que você tem? Você não tem nada. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e disse: instrua aqueles que são ricos nos bens deste mundo a não se orgulharem. Não fixem suas esperanças nas coisas incertas que o dinheiro pode comprar. Fixe sua esperança em Deus. Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus em sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Coloque Deus em primeiro lugar. Deus cuidará do resto.
Mas, se você colocar dinheiro, prazer e poder em primeiro lugar, você vai ser enganado, você vai ficar vazio, você vai ficar com falta. Coloca aí nos comentários. O meu objetivo é colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na minha vida. E aí, o que você achou desse vídeo? Você refletiu com essas lições? Eu refleti. Muitas vezes nós nos esforçamos a muitas coisas na vida, mas esquecemos o principal, que é colocar o Deus Todo-Poderoso na frente das nossas batalhas, que é colocar o Deus Todo-Poderoso na frente das nossas lutas. E muitas coisas podem acontecer, mas o amor de Deus continua presente. Às vezes o amor do seu próximo esfria, às vezes o amor da sua família por você esfria por algum motivo, pelas suas falhas, pelos seus erros, mas o Deus Todo-Poderoso te ama, mesmo com as suas falhas, mesmo com seus pontos fracos. Então, que nós possamos aprender cada dia mais a colocar o Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? A maior história de amor já contada. Discurso poderoso de Billy Graham. Vídeo inspirador. Dublado pelo canal Bíblia, Jesus e Oração. Toda a Bíblia é uma história de amor. É o caso de amor de Deus com a raça humana. Você vê, Deus tem todos aqueles bilhões de planetas lá fora, todas aquelas centenas de bilhões de estrelas. E é tudo de Deus. Mas de todos os planetas em todo o universo, todo o universo permanece maravilhado com o amor que Deus derrama neste pequeno planeta chamado Terra. Somos o único planeta, até onde eu sei, que estão em rebelião contra Deus. E mesmo assim, apesar da nossa rebelião, apesar de nossa desobediência, apesar de nossos pecados, Deus nos ama. Isso é o que há de mais emocionante nisso. E Deus ama cada pessoa no mundo inteiro com um amor que está além da nossa compreensão. E Deus provou o seu amor dando seu Filho na cruz. Se você alguma vez duvida que Deus ama, olhe para a cruz, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a maior ilustração de amor em todo o mundo. É a cruz, porque Deus está dizendo da cruz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E fui salvo pela cruz. Nosso Senhor nos amou tanto, muito, que Ele deu seu Filho, seu único Filho, para morrer naquela cruz. Agora, amor não é sentir. Você diz: eu sinto que o amo. Não é sentir. Amor é fazer. Amor é um verbo. Deus fez algo. Deus deu seu amor. Deus elogia seu amor. Nos ensinou naquele tempo. Nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. O apóstolo João, olhando para aquela cruz, disse: eis que tipo de amor o Pai nos concedeu. E quando você olha para aquela cruz e pensa sobre isso, que os romanos usaram um instrumento de execução em uma escala colossal, e eles colocaram pregos nas mãos e pregos nos pés, e cuspiram nas pessoas e mutilaram os corpos, quebraram suas pernas para ajudá-los a morrer mais rápido, e todo tipo de coisas terríveis. A morte mais cruel em todo o mundo é a morte na cruz. E nosso Senhor estava lá com a multidão zombeteira zombando dele, e ele ficou lá por você, e você, e você, e Deus estava dizendo: eu te amo. Jesus deu sua vida por nós, e é por isso que as Escrituras dizem que não há outro caminho para o céu. Você não pode ser salvo de outra maneira. Você não pode encontrar a vida com I maiúsculo de qualquer outra maneira. Você não pode entrar no reino dos céus sem vir para a cruz, porque se Deus pudesse ter encontrado outra maneira, Ele teria encontrado. O amor de Deus é tão profundo, e tão amplo, e tão alto, e tão grande, e tem tais dimensões que nenhuma palavra em qualquer idioma pode descrevê-lo. É o amor que Deus tem por você. Apesar do fato de você estar se rebelando contra Ele, apesar do fato de você ser um pecador, apesar de ter quebrado suas leis, Ele deu seu Filho para derramar seu sangue. Apesar de tudo que já fizemos, Deus ama.
E palavras não podem descrever isso. E Deus diz no momento em que você recebe seu Filho, é Salvador. Ele lhe dá o Espírito de Deus para viver em seu coração. E o Espírito de Deus produz esse amor em você. E através de você, essa é a razão pela qual Jesus disse que você deve amar o seu próximo como a si mesmo. É o amor sobrenatural pelo seu próximo, que você pode não gostar do seu próximo, mas você pode amar o seu próximo. O amor de Deus em nossos corações, produzido pelo Espírito Santo, produzido sobrenaturalmente. Não, eu não posso amar a todos, mas Deus pode me dar a capacidade de amar a todos. E talvez sua esposa você está irritado, talvez você esteja irritado. Deus pode pegar você e mudar você, e transformar você, e transformar esse relacionamento, até que você possa se apaixonar novamente. Deus pode levar vocês jovens aqui essa noite a perdoar seus pecados passados. Cada um deles, pense nisso, cada pecado perdoado, e faça o seu coração tão limpo como estava no dia em que você nasceu, e ressensibilize sua consciência que está em perigo de endurecer. Ele deu uma nova ternura, ele deu o verdadeiro significado do amor. Deixe Jesus Cristo entrar em seu coração. Deixe Ele perdoar seus pecados passados. Deixe Ele entrar em sua vida e dizer: a partir desse momento, quero que Ele esteja no controle da minha vida. Quero que Ele se sente na minha vida e administre e a direcione. Entrego minha vida a Ele esta noite. Se você gostou desse vídeo, deixe um amém e compartilhe para que mais pessoas ouçam essa mensagem. Dublado pelo canal Bíblia, Jesus e Oração. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado acima daquilo que você é capaz de suportar, mas com a tentação encontrará um caminho para escapar. Em outras palavras, toda tentação que você já teve, há uma maneira de escapar. Agora, a Bíblia tem o que dizer sobre a sensualidade, lascívia e volumetria. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos lascivos. Sensualidade significa o apelo planejado aos sentidos físicos para gratificação pessoal. A Bíblia diz abster-se da luxúria carnal, que é a sensualidade que guerreia contra a alma, contra a qual eles estão em guerra, sua alma e seu espírito. E a Bíblia diz abster-se deles, mantenha-se afastado deles. Então, a Bíblia usa outra palavra: reprobo. Agora, essas são as pessoas totalmente depravadas. Suas consciências estão mortas ou cauterizadas. Eles não podem mais curar. Eles perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E em Romanos 1:28 diz: e mesmo que eles não gostassem de reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem coisas que não são certas. Em outras palavras, Deus os abandonou e disse: vá em frente. Tenha todo o barulho e todo o sexo e sensualidade que você deseja. Não vou incomodá-lo ainda, mas tenha certeza de que seus pecados irão descobrir você. E você estará no julgamento. E Paulo escreveu ao jovem Timóteo, e disseram que eles também resistem à verdade. Homens de mentes corruptas reprovam em relação à fé. Em outras palavras, eles rejeitaram a Cristo por tanto tempo que sua consciência está morta e cauterizada, e seus corações ficam duros. E mesmo que o Espírito de Deus fale, eles não podem ouvir. Essa é a razão. É importante vir a Cristo. Enquanto você é jovem, é importante vir a Cristo agora. Se o Espírito de Deus estiver sussurrando para você, entregue sua vida a Cristo, porque pode chegar um momento em que sua consciência estará morta e você não poderá mais. Por mais tempo, ouça Deus falar, você permanecerá fiel às convicções de Cristo e ao que a Bíblia ensina. Ou você vai ceder e seguir o caminho largo que leva à destruição, ou você vai passar pela porta estreita e seguir o caminho estreito que leva à destruição. Vida eterna, qual será? Você tem uma escolha esta noite. Deus nunca forçará seus pontos de vista sobre você. Então, outro jovem era um jovem chamado Daniel. E a Escritura diz que Daniel propôs em seu coração que ele não se contaminaria com a porção da carne do rei, não coma com o vinho que ele bebia. Agora Daniel era um jovem com propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém quando os exércitos de Nabucodonosor invadiram Jerusalém.
Ele havia sido capturado e levado 1.500 milhas através do crescente fértil até a Babilônia, a 15 milhas de casa, a 1.500 milhas de casa. Agora, sem aviões, sem automóveis, dias e semanas de viagem, mas ele estava determinado a servir a Deus. Ele não poderia ter mais de 12 ou 15 anos de idade, e Nabucodonosor, o grande rei, havia levado cativos de Jerusalém para a Babilônia e ordenou que esses jovens, em quem não há mácula, mas que são bem favorecidos e hábeis em línguas, fossem ensinados e criados em sua corte para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar esses jovens judeus porque sabia que eles tinham um dom especial, e durante o período de treinamento eles trouxeram os melhores vinhos e as melhores comidas e toda a vida suave que você poderia imaginar na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não, eu não quero o vinho do rei e não quero os melhores alimentos. Eu quero dormir no chão, não no colchão de penas. Quero levar uma vida muito simples e autodisciplinada. Tão diferente daqueles que mal podem esperar até poder sair de casa, em casa e viver ao máximo. Mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse alguma dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma garota e dormisse com ela. Ninguém saberia se ele se embriagasse com o vinho do rei. Ninguém sabe lá em Jerusalém que ele poderia ter ganhado popularidade se entregando, mas tão cedo não. Em sua juventude o preparou para o grande não. Quando ele era primeiro-ministro da Babilônia e foi jogado na cova dos leões, porque não comprometeria sua fé em Deus. Nós nos contaminamos comendo demais, bebendo muito álcool, tomando drogas, gastando muito tempo assistindo a televisão ou ir ao cinema. Em Lucas, Jesus disse no capítulo 21: e tomem cuidado para que em nenhum momento seus corações não sejam sobrecarregados com a servidão e a embriaguez e os cuidados dessa vida, para que esse dia chegue sobre vocês de surpresa. O apóstolo Paulo disse: não façais provisões da carne para satisfazer a concupiscência dela. Pedro disse que em tempos passados andávamos em lascívia e luxúria e excesso de vinho, banquetes e todos os tipos de coisas más. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossas mentes, devemos disciplinar nossos corpos, devemos disciplinar nossos corações pela fé em Cristo. Então havia outro jovem chamado José, e ele foi vendido ao Egito por seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Piper. E Piper teve uma vida muito linda, uma esposa. Agora, José era forte e bonito, e em Gênesis capítulo 39, se você quiser ler, a história conta a história da tentação da esposa de Joseph. Piper meio que se apaixonou por José, porque José se tornou o chefe de toda a família, administrou os assuntos de seu mestre, e ela viu esse belo jovem viril andando pela casa e pelos jardins, em todos os negócios, todos os dias. E ela o desejou. Ela disse: venha e deite comigo. E ele disse não. Ele não pôde desobedecer o meu mestre, que me confiou tudo isso para se deitar com sua esposa. E eu não posso pecar contra Deus, o Deus de meus pais. Agora que ele estava longe de casa, no Egito, quem saberia? Mas ele disse não. A última vez que ele fugiu dela foi quando ela o agarrou e deixou seu casaco para trás. E ela começou a gritar e chamar os criados e disse que ele tentou fazer algo comigo, o que não era verdade. Mas ela disse isso e o mestre Piper o jogou na prisão. E muitos de vocês conhecem a história de como ele esteve na prisão e como, através de uma série de circunstâncias, ele também se tornou o primeiro-ministro do Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus observou e o promoveu, porque ele tinha a força que Deus deu-lhe para dizer não quando foi tentado. Agora o sexo não é um pecado. O sexo nos foi dado por Deus para propagar a raça humana e para desfrutar dentro dos limites de certas regras que Deus estabeleceu dentro do matrimônio. E as marcas de um cristão são autocontrole e autodisciplina. E Paulo escreveu a Timóteo e disse: mantenha-se puro, como você pode permanecer puro em um mundo como o que vivemos. Como você pode permanecer puro e olhar as bancas de jornal? Como você pode permanecer puro e ver os filmes? Como você pode permanecer puro com todas as tentações lançadas em você?
Você não pode, de jeito nenhum, exceto uma. Se Cristo estiver em seu coração, Ele lhe dará a força e o poder, porque nenhuma tentação virá a você que seja tão forte, mas o que Ele fornecerá uma maneira de você escapar. Entregue sua vida a Cristo essa noite e deixe-o assumir o controle de sua vida, e deixe-o ser o Senhor da sua vida, e deixe-o governar essa área da sua vida, sua mente e seu corpo, e até mesmo seu sexo. Deixe-o ser o Senhor da sua vida. Nessa história da Bíblia ele fala bastante sobre a vida de Daniel, e quando Daniel foi jogado na cova dos leões, muitos acharam que seria o fim de Daniel. Então, o que acontece? Colocaram uma pedra na frente, ali onde estava Daniel, junto com os leões. Colocaram uma pedra na cova para que Daniel não saísse. Essa mesma pedra não impedia Deus de entrar, não impedia Deus de vir e resolver esse problema, não impedia Deus de vir e resolver essa situação. E se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, deixa um comentário me dizendo se você quer mais vídeos como esse, me diz a cidade que você está assistindo esse vídeo e quais vídeos você quer mais aqui no canal. Vou estar deixando mais algum vídeo aqui, para você estar assistindo. Deixa um gostei, que é muito importante. Então é isso, que Deus te abençoe e até mais. Essa mensagem é para quem ama os prazeres da vida. Presta atenção nesse forte recado, nessa forte ministração do Billy Graham, Créditos ao Muros do Evangelho, dublado pelo canal Bíblia, Jesus e Oração. Sim, você pode ter prazer no pecado. Você pode se divertir, se embriagando com drogas, numa orgia sexual. Você pode ter prazer, mas é curto. É por uma temporada, logo se foi. E há uma diferença na Bíblia entre prazer de um lado e alegria de outro. Aquele que ama os prazeres é um homem pobre, diz o escritor de Provérbios. Você está vivendo fisicamente, mas morto espiritualmente. Seu coração está morto para Deus. Você pode ser um homem morto. Prazer, as coisas que apelam para a nossa carne e nossa luxúria. Alegria é outra coisa. Ela é profunda. E não importa qual o tempo, qual o clima, quais os problemas, quais as dificuldades, há uma alegria, porque a alegria é produzida pelo Espírito Santo, sobrenaturalmente em você. Essa mensagem nos convida a gente pensar, sobre os prazeres da vida e o quanto a cada dia que passa nós estamos mais entretidos pelas coisas do dia a dia, pela novela, pela Netflix, pelo videogame, pelas coisas que muitas vezes não nos acrescentam em nada. Então, que esse vídeo possa ser uma reflexão para que nós possamos nos endireitar e nos apoiar naquele que morreu por nós. Que esse vídeo possa ser um alerta para nós que estamos buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, para nós que estamos buscando viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo quer para nós. Então que eu e você, esse dia, essa noite, aonde você estiver, que nós possamos aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele deu o sangue dele por mim e por você na cruz. Então que nós possamos fazer o nosso melhor, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Presta atenção nessa lapada. Olha que mensagem forte do Billy Graham. Presta atenção em cada detalhe e deixe seu comentário me dizendo se esse vídeo mexeu com você. Se o pecado é uma transgressão da lei, então eu sou um pecador porque quebrei a lei, e nenhum pecador pode ir para o céu. Nenhum homem pode ser salvo se tiver violado deliberadamente as leis de Deus. E eu sou um pecador que quebrei essas leis. Como então posso ir para o céu? É aí que está a lei, como Paulo disse à igreja dos Gálatas. É aí que a lei se torna um mestre de escola. Ela me leva à cruz de Cristo. Senhoras e senhores, esse é o Evangelho que Deus está em Cristo reconciliando homens consigo mesmo. E essa noite Deus diz: reconciliem-se. Ei, você ainda que não se reconciliou com Cristo, deixa eu falar um testemunho meu aqui rápido. Eu estava no serviço um dia e Deus usou um rapaz lá para falar comigo, E eu não queria me batizar
porque eu me achava muito falho, eu me achava muito pecador. Eu sou pecador, né? Mas eu me achava muito falho. Eu falei, como que eu vou me batizar sendo tão falho desse jeito? E aí aquele rapaz falou comigo, ele falou assim que se eu esperar eu ficar perfeito para me batizar, eu nunca iria me batizar. E foi ali naquele dia que eu decidi me batizar e as coisas foram acontecendo. Acabei me batizando e estou aí firme na obra de Deus, e que Deus continue abençoando aí a minha vida, continue me usando, né, da forma que Ele quer. E você que está esperando para aceitar Jesus Cristo e se batizar? A vida é curta. Billy Graham, dublado pelo canal Bíblia, Jesus e Oração. Você conta seus dias? Você percebe o quão importante cada dia é? Eu quero falar hoje à noite sobre a brevidade da vida. Você, nos dias de Jesus, ia tão rápido quanto uma pessoa podia ir. Você era tão rápido quanto um cavalo podia correr. E isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Pense nisso. Essas centenas e milhares de anos, tudo tão rápido quanto você podia ir, era a cavalo. Então, em 1910, nós desenvolvemos uma aeronave militar que ia a 42 milhas por hora. Então, eu me lembro muito bem, assim como foi ontem quando Lindbergh decolou para Paris, e em 33 horas ele estava em Paris. E nós pensamos que isso era realmente algo... e hoje nós temos um Concorde, ou algumas pessoas têm, e elas chegam lá em 3 horas e meia. Você sabe, nós inventamos todas essas coisas modernas para economizar tempo, e nós temos menos tempo do que nunca. Temos muito menos tempo agora do que meu pai e minha mãe tinham nos dias de charrete, e ainda assim temos automóveis e aviões velozes, e estamos correndo de um lugar para o outro como loucos, e a maioria de nós não sabe o que fazer quando chegar lá. O tempo está se esgotando. Quanto tempo mais temos? Você tem tanto tempo, mas para quê? Você tem tempo para servir a Cristo. Você tem tempo para viver de acordo com a vontade dele. Você tem tempo para obedecê-lo. Você fez como o salmista disse em 31, versículo 15, e se colocou à disposição de Deus, quando ele disse, meu tempo, então, em suas mãos, e o que você vai fazer com esses anos? Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos há em um dia? 1440 minutos. Você sabe quantas horas há em uma semana? 168 horas. Agora, se você viver até os 70 anos, seus primeiros 15 anos são a infância e a adolescência. Nos últimos 5 anos, você pode passar por limitações físicas e está restringindo suas atividades. Isso significa que você só tem 30 anos para todo o resto, 30 anos para viver. E parte desse tempo tem que ser gasto comendo, trabalhando e calculando seu imposto de renda. As Escrituras fazem esta pergunta: o que é sua vida? E até mesmo um vapor que aparece, pouco tempo e depois desaparece. Nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já marcou um dia para você ser tirado deste mundo. Pode ser um acidente, pode ser um câncer, pode ser um ataque cardíaco, seja o que for, já está marcado. Você estará diante do grande julgamento de Deus para prestar contas de como passou esta vida e o que fez sobre Jesus Cristo. Porque Deus deu seu Filho para morrer pelos seus pecados. Porque você vê que somos todos pecadores. Todos temos a mesma doença. Não importa a cor da sua pele. Deus não olha para a cor da sua pele. Deus olha para o seu coração. E Deus vê que você tem uma doença cardíaca espiritual. E essa doença cardíaca espiritual é chamada pecado. E todos nós somos
pecadores. É interessante para mim que pessoas ricas não podem comprar mais horas, cientistas não podem inventar novos minutos, você não pode nem mesmo economizar tempo para gastá-lo em outro dia. A Escritura diz que devemos redimir o tempo. É uma frase do mundo dos negócios. Significa comprar o tempo. Pegue 10% do seu tempo e diga: Senhor, isso é seu, para estudo da Bíblia, para a oração. Você já dedicou toda a sua vida a Cristo? Como isso já aconteceu com você? Você diz: sim, eu fui batizado, eu fui confirmado. Eu vou de vez em quando, vou à igreja, penso em Deus de vez em quando. Mas você realmente se comprometeu com isso? Você está totalmente comprometido com Ele e você tem certeza de que se morresse nesse momento, você iria para o céu? Você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? É por isso que Cristo veio e morreu na cruz e derramou seu sangue, e Deus o ressuscitou dos mortos, Então, há a tirania do tempo, ele nos controla e ficamos frustrados, correndo de uma coisa para outra, porque não sentimos que temos tempo suficiente para fazer tudo. Feito o que precisa ser feito. Jesus disse: eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite vai chegar até você e você não terá uma oportunidade de servir a Deus. Sirva-o enquanto você pode. Sirva-o agora. Coloque-o em primeiro lugar em sua vida. No entanto, no final de sua vida, ele disse: terminou o trabalho que você me deu para fazer. Deus tem um plano para a sua vida. E você pode terminá-lo com a saúde de Deus. E Ele lhe dará uma alegria e uma paz que você nunca sonhou que existissem. Se você colocar sua confiança nele, assim, quando Jesus deixou a terra, havia pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas. Mas Jesus disse que havia terminado o trabalho que lhe havia sido designado pelo Pai. Deus designou um trabalho que somente você pode preencher. Você é único, ninguém pode tomar seu lugar e Deus precisa de você em seu reino. O tempo pode ser nossa ferramenta, mas também pode ser escravo. Mesmo assim, o tempo é incrivelmente justo e perdoador. Não importa quanto tempo você desperdiçou no passado, você ainda pode ter o amanhã. Adelice Stevenson disse uma vez: não são os dias da sua vida, mas a vida em seus dias que contam. Você tem que comprá-la. Qual é o preço que você tem que pagar? O preço é que você não tem tempo para certas coisas. Não devemos vagar aleatoriamente, fazendo todos os prazeres e todas as bebidas e todas as outras coisas que são erradas. Deus quer que amemos os outros. A principal coisa que Ele quer que façamos é amar o próximo e amar as pessoas de outra raça. A única coisa que distingue um crente dos outros é o amor que domina sua vida. Sua vida deve ser cuidadosamente planejada. Então, ao término do tempo, irmãos, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios: o tempo é curto. Em Apocalipse nos diz que o tempo não existirá mais. Jesus e seus discípulos passaram os 94 versículos de Mateus 24 até o final do capítulo 25, falando sobre o fim dos tempos. Conforme nos aproximamos do fim dos tempos, lemos em Apocalipse 12 que o diabo estará freneticamente ativo, porque ele sabe que seus dias estão contados. Sim, existe o diabo, existe Satanás, ele é uma pessoa real e seus demônios reais, e eles vão lutar
por sua alma essa noite, porque Satanás não quer desistir de você. Ele lutará para mantê-lo em seu reino, porque existem dois reinos. Existe o reino do diabo e existe o reino de Deus. E você tem o direito de escolher em qual deles deseja estar. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo diz: conhecendo o tempo, que agora é hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais perto do que quando cremos. A noite está avançada, o dia está próximo. Deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. A Bíblia usa várias vezes a frase: o tempo está próximo. Jesus nos disse sobre os sinais dos tempos. Um dos sinais é que a iniquidade abundará. Pegue seus jornais e assista ao seu noticiário. A iniquidade está abundando em todos os lugares, não apenas em Nova York, não apenas em Nova Jersey, mas em todo o mundo. Quando o papel for chamado no céu, você estará lá. Seu nome está escrito no livro da vida? Porque a Escritura diz: se seu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, você nunca entrará no céu. Seu nome agora está no que é chamado na Bíblia os livros, e sob seu nome estão todos os pecados que você já cometeu, todas as coisas que você já pensou que eram erradas, todas as suas intenções que são erradas, está tudo lá. Registre e você enfrentará julgamento. Mas quando você vem a Cristo e se apresenta santo e completamente a Ele como Salvador e Senhor, Ele apaga tudo naqueles livros e escreve seu nome em outro livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Seu nome está escrito ali. Se meu nome não estivesse escrito ali e eu não soubesse, eu não sairia deste edifício essa noite até ter certeza, porque nunca pode haver outro momento como este em sua vida. É sua hora com Deus. Então, a brevidade do tempo exige ação imediata. O fato de que o tempo é curto exige que façamos algo a respeito agora, porque a Escritura diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2: agora é o tempo aceito, não amanhã, mas hoje. Coisas que você deve fazer, faça agora. Dinheiro que você deve dar, dê. Pessoas para as quais você deve testemunhar, testemunhe agora. Toda vez que o relógio fazer tic-tac, parece dizer agora, hoje. Se você ouvir sua voz dura, não seus corações, você pode endurecer seu coração. Você ouve uma mensagem como esta e pode ser muito perigoso, porque você endurecerá seu coração, e da próxima vez que você ouvir o Evangelho, seu coração estará mais duro e mais duro. Venha a Cristo agora. Há até um sussurro em seu coração de que você precisa vir. Você vem. Então há o aviso do tempo. Um dia será tarde demais para sua alma. O tempo é muito curto para indecisão e vacilação. Não pare entre duas opiniões. Os tolos dizem isso muito. O diabo diz isso muito tempo. Toda manhã você tem 86.400 segundos para gastar e investir. A cada dia, o nome do banco abre uma nova conta com você. Pode não haver amanhã. Venha agora. Quando ele disser que você precisa vir e fazer seu compromisso com Cristo, como essas centenas de milhares que já vieram nessa cruzada, o diabo dirá: espere o tempo, outro lugar, espere o momento. E este não é o momento, este é o momento. O próprio fato de você estar aqui indica que é o momento. Por alguma estranha coincidência da providência, Deus o trouxe aqui esta noite. E antes de você vir, você pensou que estava tudo bem com Deus, mas agora você não tem certeza e você quer ter certeza. Você quer ter certeza. Sim, o diabo sempre diz: sim, faça isso, mas em outro momento e em outro lugar. Mas Deus diz: faça aqui e agora. Dublado e legendado pelo canal Bíblia, Jesus e Oração.
estar deixando mais algum vídeo aqui, ó, pra você estar assistindo. Então é isso, que Deus te abençoe e até mais!